Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim aqui para falar de Armageddon Time, filme que estreia agora dia 10 de novembro nos cinemas e traz grandes nomes no seu elenco, mas vamos combinar que vai estrear no mesmo dia de Pantera Negra e então eu vim aqui para contar para vocês se vale a pena ir assistir esse filme no próximo final de semana. Em Armageddon Time, nós somos levados para Nova York de 1980 para conhecer uma família de descendentes de imigrantes que vive ali numa sociedade dividida um pouco antes da eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos e que vive numa sociedade que passa por profundas mudanças e a família precisa aprender a lidar com essas mudanças ali no seu micro-universo, no que rodeia essa família, principalmente na vida dos filhos, mais especificamente do filho mais novo, Paul Graff. De cara, esse filme me lembrou um filme do ano passado que concorreu ao Oscar, Belfast, porque de novo nós estamos vendo uma história através do filho mais novo de uma família. A gente está conhecendo essa família pelo olhar desse garoto. Porém, lá Kenneth Branagh faz um filme muito mais dinâmico, que nos leva por nuances maiores da vida desse menino. E aqui em Armageddon Time a gente não vê isso acontecer. Isso porque o diretor e roteirista James Gray não consegue trabalhar tão bem assim a sua história. Principalmente porque ele tem um grande problema de ritmo. O filme ele é linear, da forma como ele começa, ele termina. A gente não consegue ter grandes emoções, reviravoltas. E não que isso seja necessário para contar a história, mas a gente precisa sentir mais do que ele nos entrega em Armageddon Time. E é que o Kenneth Branagh fez Belfast lembrando das suas histórias, das histórias que ele via enquanto ele era pequeno. E aqui o James Gray também baseia essa história nas experiências próprias suas e de sua família. De novo, a diferença é como conduzir essas histórias, principalmente falando de estrutura narrativa do filme. E aqui a gente vai para outra diferença entre os dois filmes. E de novo, a balança pesa mais pro lado de Belfast. Belfast é um filme muito melhor por causa do seu protagonista. Aquele gurizinho é a coisa mais querida e coisa mais amada. Enquanto aqui o Banks, repeta, não consegue chegar lá. O guri não tem carisma nenhum no filme. Em nenhum momento a gente consegue gostar desse garoto, talvez por causa dos comportamentos dele, ele é extremamente mal educado. Então o filme me dá poucos elementos para eu gostar desse garoto e isso faz uma grande diferença na história. A gente está conhecendo a família, a gente está conhecendo a escola, a gente está conhecendo aquela sociedade, tudo através dos olhos dele. Mas é extremamente tedioso porque o guri, no fim das contas, é chato. Mas claro que esse garoto está rodeado por um grande elenco com Anne Hathaway, Jeremy Strong, que está aí em altíssima, principalmente por causa do Succession, ganhando vários prêmios, e Anthony Hopkins. Mas o que acontece mesmo é que nenhum dos três chega nem perto dos seus melhores trabalhos. Jeremy Strong, que realmente tem algumas cenas mais fortes, onde ele realmente consegue mostrar algo a mais, mas o roteiro do filme mesmo não dá muita coisa para eles ir além disso. O Anthony Hopkins é a coisa mais querida, mas se a gente pensar em Meu Pai, quando ele concorreu ao Oscar de 2021, não chega nem perto do que foi lá. A verdade é que grande parte da história envolve o garoto Paul, principalmente na sua amizade com o amiguinho da escola Johnny. Contextualizando, o Paul tá nessa família que tem 2 filhos. O mais velho estuda numa escola particular, enquanto o Paul é enviado para uma escola pública. O filme até dá a entender que pode ser que o Paul foi para essa escola pública por causa que a mãe tem certas aspirações ali na comunidade, ela é presidente da Associação de Pais e Mestres, ela pretende concorrer ao conselho estudantil da região e talvez ter o filho ali na escola pública pode ajudar ela nessas aspirações políticas dela ali na região, digamos assim. Ao mesmo tempo que às vezes parece que pode ser realmente uma questão financeira, mas o filme não trabalha muito o porquê dele estar nessa escola pública. O que acontece é que ele está, até boa parte do filme, nessa escola pública já no primeiro dia.
ele é um garoto que ele quer aparecer de alguma forma. Ele faz um desenho da cara do professor, o professor pega, diz que ele quer aparecer, ele diz que quer fazer os outros rir, ao mesmo tempo que ele vê esse garoto sentado lá no fundo, que tá fazendo o resto da turma rir com algumas piadinhas, que o professor já não gosta e ele quer ser popular como aquele garoto, digamos assim, e eles começam a ter essa amizade. O grande ponto do filme é que nós estamos em 1980, uma época pré-Reagan ali nos Estados Unidos, e esse amigo dele é um garoto negro. E aqui a gente vai entrar onde eu acho que o filme é bem problemático. Primeiro eu quero falar do Jalen Webb, que faz o Johnny, que é esse amiguinho do protagonista ali da escola, e que atua bem melhor que o garoto que faz o Paul. O Jalen realmente consegue trazer uma profundidade e uma dor para esse garoto que é bem importante para a história. Talvez seja o ponto alto do filme, seja realmente o garoto Jalen Webb. Mas o quanto o guri é bom é ao mesmo tamanho que o roteiro trabalha mal esse personagem. O grande ponto que o filme vai nos trazer para refletir, para criticar, seja o que for, é os privilégios que o garoto Paul vai ter dentro dessa amizade. E o filme vai nos mostrando isso durante todo o filme em várias situações que eles botam. Os dois, vamos dizer assim, os dois estão encrencados, o Paul sai muito melhor da situação do que o Johnny simplesmente pelo privilégio que ele tem por ser branco. Que sim, precisamos cada vez mais discutir, a gente precisa de conscientização em cima disso, quanto essa relação étnica é importante na nossa sociedade, o quanto ela tem que ser falada, o quanto ela tem que ser pensada, principalmente dentro das nossas políticas públicas, dentro da forma como a nossa sociedade age. O problema é a forma que eles contaram a história. O garoto Johnny, ele é mostrado pra gente como o garoto repetente, é o garoto que leva a droga pra escola, numa das partes ali em que eles se encrencam. É o garoto que xinga o professor, que fala palavrões pra ele, que manda ele pra aquela casa lá que vocês conhecem. Então, o filme bota ele como realmente um encrenqueiro. Por mais que ele queira mostrar que os dois estão juntos, ele a todo momento bota o garoto negro como sendo problemático. O filme mesmo faz com que dê voz para as pessoas que estão dizendo pro Paul: não se mete com esse garoto é problema, você é um garoto bom, o problema é que você tá andando com esse garoto Johnny, botando ele como garoto problema mesmo, para que o garoto branco, coitadinho, seja o cara que vá melhorar na vida, vai se entender dentro da sociedade, vai sair uma pessoa melhor dessa relação. O vô dele tem grandes discursos para dar para ele sobre isso. Ele conta a história de como a família veio parar nos Estados Unidos, como a mãe dele viu os pais sendo assassinados na Ucrânia simplesmente por serem judeus. Conta toda a história da família, tenta dizer para o garoto que ele deve se impor para defender essa amizade, que ele deve tomar responsabilidades, não deixar que as outras pessoas apliquem o seu racismo nessa relação dos dois. Mas, de novo, né? Ele bota um personagem completamente caricato e traz o filme para o ponto de vista do garoto branco, como se ele tivesse virando uma pessoa melhor. Então, assim, por mais que o tema seja importante, é muito ruim a forma como ele conta. Nós estamos em 2022, se esse filme tivesse sido feito lá na época em que ele se passa, lá em 1980, tudo bem a gente contar essa história. Mas eu acho que hoje está na hora da gente mudar a forma que a gente aborda esses temas. Então, Armageddon Time, além de ter esses problemas da forma como ele conta essa história, apesar de ser um tema que eu acho que sim, nós temos que discutir cada vez mais, a forma como ele conta não é a melhor e a estrutura que ele traz para o filme dele também não foi a melhor escolhida. O filme tem um grande problema de ritmo, em alguns momentos sim ele cansa, e falta emoção. Como eu disse, o protagonista não é bom, então todas as relações que eles criam é difícil que a gente compre. Armageddon Time era um filme que tranquilamente poderia sair aí no nosso streaming, que a gente pudesse assistir esse filme em casa e ter essas discussões, que eu acho que talvez as discussões que esse filme tragam sejam mais importantes do que a forma que ele é feito e que ele foi executado.
Lembrando que Armageddon Time estreia dia 10 de novembro nos cinemas e eu espero que vocês voltem aqui para me contar o que acharam desse filme, se também acham que já deu, que a gente podia ter essas histórias de uma maneira diferente. Enfim, vamos bater esse papo e a gente se vê qualquer hora por aqui. Tchau, tchau.